Pensar em Jesus e Nossa Senhora Aparecida. Senhor, te pedimos agora, nesse momento, permissão para começar os estudos. Que o Afrânio seja intuído, que todos nós sejamos intuídos com perguntas. Te pedimos que tudo corra tranquilo, com a tua graça, com a tua luz, a graça de Nossa Senhora. Te pedimos, Senhor, por todos que estão na rua, passando fome, que eles recebam o alimento do Espírito através de Ti, Senhor Jesus. Te pedimos pelos doentes, pelos aflitos. Te pedimos, Senhor, que nos intua sempre, a cada vírgula, a cada palavra nossa no nosso dia a dia. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo que tem nos dado e nos ensinado a receber. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Graças a Deus. Hoje nós estamos estudando o Novo Testamento. Nós estamos no capítulo 27. Estamos no item 23. Inclusive ficou uma páginazinha desse item para trás. Tá aqui. Então, Elisa, vamos ler então. Do 22 para baixo, né? Do 22 para baixo. Aquele bate-papo de Jesus com Pilatos, né? E Pilatos, né? O homem do mundo, Jesus, o homem espiritual. Pilatos tentando aliviar a barra dele, de qualquer forma, que ele não via em Jesus nada de errado. Via em Jesus um homem inocente, só achava Jesus meio, né? Aquele maluco, beleza. Mas quanto o resto, estava tudo bem. Ele tinha, quer dizer, todos eles tinham, lá os governadores romanos, tinham preocupação de ver se essas pessoas estavam tramando algo contra o império, falando algo, alguma coisa. Ele viu que não tinha nada a ver, que Jesus estava nem aí para poder, né, mundano, né? Não nem aí para o poder de Roma, nem para o poder dos próprios Sinédrio, né, que era o poder do povo dele lá, né? E está tentando liberar. Então vai chegar uma hora que ele também vai dar o basta, infelizmente, né? Então vamos lá. Vamos lá. Jesus diante de Pilatos, né? Vamos começar hoje no 27, capítulo 27, versículo 22, onde está escrito assim: Diz-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Dizem todos: seja crucificado. Ele diz, no entanto, que mal ele fez? E eles gritavam ainda mais, dizendo: seja crucificado. Continua? Continua até o final, Pilatos, ao ver que nada ajudaria, antes, pelo contrário, gerava tumulto, pegando água, lavou as mãos diante da turba, dizendo: sou inocente desse sangue, isso é convosco. Em resposta, todo o povo disse: o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás. Depois de açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então Pilatos tentou várias vezes liberar Jesus, mas o povo, incitado pelo Sinédrio, pelos doutores da lei, por toda aquela turma, né, é a massa. E nós vemos hoje a massa também sendo, né, aquela velha história, né? Povo marcado, povo feliz. Não mudou muito ainda. Eu estava lendo um negócio, não é política não, pelo amor de Deus, fala sobre educação, Paulo Freire. Paulo Freire fez uma coisa muito importante para o Brasil, foi o Mobral, quem criou o Mobral, né? Foi ele. Quantas pessoas, eu que morava no interior, né, eu ficava olhando, eu era criança, aquelas pessoas da roça, né, aquelas senhoras entrando, com maior dificuldade para pegar o lápis, que era bem ao lado da minha casa. E não tinha muro na época da minha casa. Eu vi o que acontecia lá dentro daquelas duas salinhas que tinha, né, que era uma casa, que ainda é uma casa que está lá até hoje.
ao lado lá da nossa, ficava olhando a dificuldade, né? Eu não entendia muito, só sabia que era um movimento de alfabetização. E eu estava lendo sobre Paulo Freire, porque o pessoal não gosta muito dele. E o Paulo Freire gostava de ensinar, de educar as pessoas de acordo com a profissão, por exemplo, de acordo com a profissão. Era pedreiro, ele ia em primeiro, através do que o cara, do dia a dia do cara, ensinar ele a ler e escrever através do tijolo, do cimento, da areia. Mas depois ele aí que entrava um pouco de política dele, ele falava, vem cá, mas você é um profissional de mão cheia, tu ganha bem, tu isso e aquilo, né? Tu tem condições sanitárias boas, tua família vive. Quer dizer, ele fala, pensa nisso. Ou seja, o Paulo Freire ensinava a pessoa não só a ler e escrever, mas a pensar, mesmo que fosse o mínimo, mas a pensar. Porque o que acontece conosco, enquanto nós não pensamos no que está ao nosso redor, no que está passando ao nosso lado, nós somos essa massa aí, essa mesma que crucificou Jesus. Hoje nós crucificamos mil e uma outras coisas, porque nós nos deixamos dominar, um, pelas paixões, dois, pela nossa inferioridade, e três, por isso. Não, tem que analisar, vamos analisar. É isso que a doutrina espírita quer de nós, a fé raciocinada. Que é do Kardec, tanto fala sobre isso, a fé raciocinada. Vamos pensar. Né? Não podemos também chegar também aos extremismos no pensamento, mas vamos pensar com lógica, com equilíbrio e, principalmente, né, com justiça. Às vezes nós estamos errados também. Né? Muitas vezes nós estamos errados e nós temos que aceitar o erro e corrigir o nosso pensamento. Então, Pilatos fez de tudo para ajudar Jesus, mas a massa estava dominada. E hoje, no dia a dia, a gente continua. Tinha na televisão aquela menina, a Tati, Heloísa Perissé, né? Ela fazia um papel de uma menininha, né? Que ela não era menininha, mas fazia de uma menininha escolar, né? Na semana chega, pai, minha mochila, pai, eu tenho que comprar uma mochila rosa, que a moda é mochila rosa. Enchia o saco do pai, coitado do pai e da mãe, juntava dinheiro daqui e dali, comprava uma mochila rosa. 2 dias depois saía de moda a mochila rosa, entrava a bolsa não sei de quê. Então, isso, em certa parte, somos nós, né? Os modismos, essas coisas que acontecem no nosso mundo, né? A pessoa bota um sapato ali na novela das 8, que agora é às 9h30, 10 horas, né? E bota uma bota, né? Pronto, o Brasil inteiro está com aquela bota no outro dia, e assim por diante. Então, isso aí, a famosa massificação. Tá? E eles estudam, esse pessoal, né, principalmente o pessoal do marketing, estudam muito. Né? Mas isso já havia naquela época. Tá? Não havia o pessoal do marketing, mas havia o pessoal que sabia como mover as pedras para... E com Jesus, conforme nós vimos, já até comentando na aula passada do livro Memória do Suicídio, foi a mesma coisa. O cara chegou lá, o Camilo, não sabia o que estava acontecendo, mas deram um dinheirinho lá, um prato de comida, pronto. Ele também começou a odiar, né? Sem conhecer a Jesus, a mãe de Jesus, a Maria, etc, etc. Então, Pilatos tentou de todas as formas aliviar, não conseguiu. E quando, 2 vezes, o povo fala, seja crucificado. E uma página que nós colocamos na semana passada, do Fonte Viva, é justamente a respeito desse seja crucificado. A página se chama Solidão, né? Desse versículo 23. Tá? Hoje, realmente, eu não coloquei. Tinha colocado semana passada, eu me lembrava, pensei que tinha lido ela. Mas a Elisa tá, né? Não lemos, né, Elisa? Não, esse não. Lemos o outro. Uhum. Lemos o que estava no Via de Luz. Tá. Então, é a página 163 do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Franciscano Xavier. A lição é a lição 70, que se chama Solidão. E diz assim: o presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Mateus, capítulo 27, versículo 23. À medida que te elevas monte acima,
do desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cismos e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriam contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde possam os corações que te buscavam, onde pousam, os corações que te buscavam o aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo, ficaram no vale. A Emmanuel está fazendo uma analogia que todos aqueles que começam, né, essa tentativa, digamos assim, né, de elevação, é natural isso que acontece, a solidão. É muito natural. Porque aquela turma lá, por exemplo, lá da cervejinha, lá do chopp, lá de final de semana, acaba. A turma da farra lá não sei onde acaba. Até para ir para a praia, né, e aquela turma também junto, naquela bagunça, e vai sumindo. Né? As coisas vão se modificando. Mas, não é bem as coisas vão se modificando. Os nossos gostos, nossos prazeres vão se modificando. E muitos não querem isso, não acompanham isso. É isso que o Emmanuel está nos explicando aqui. Né? A maioria de nós, né, fica para trás. Essa é a grande realidade. Porque, conforme se fala, né, a palavra da cruz é loucura. A pessoa chega aqui e fala mal de um Lázaro, e a gente fala, não, o cara é o mais infeliz da história, pronto. Se falar isso lá na rua, a gente apanha. Mas conforme o Cristo nos ensina, é isso aí. E aí assim vai. A gente vai ficando solitário sem notar. As nossas ideias mudam de acordo justamente com o assunto que nós começamos hoje, a massificação. Nossas ideias mudam. Tá? Nós começamos a pensar, não queremos mais, não vamos mais nos massificar. Diferente. Tá? Essa analogia que ele está falando. Olha lá, certo? Ficaram. Né? Ficaram no vale, ou seja, o vale tem os cimos e tem os vales, ou seja, o alto e o baixo. Vamos lá, Elisa. Ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortine à frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Deixa eu até falar uma coisinha sobre essa questão, né? Dentro de torno de ti, a claridade, de ti, a felicidade de saber. Nós já sabemos que nas nossas dificuldades, nós temos realmente, né? Como quando fala o doutor Bezerra, peça mesmo, tá? Não tenha pena, não. Pode pedir. Tá? Aquela história do Divaldo, da bursite, né? O Divaldo fala, doutor, estou com a dor aqui. Ele, estou vendo, está bem inflamado. Mas o senhor não vai fazer nada? Ele, você não pediu, Divaldo. Então, nós temos que pedir realmente, que é um ato até de humildade de nossa parte. Né? E a gente, sabendo disso, tem um casal de senhores que mora no Flamengo, ele teve um probleminha essa noite, os dois foram parar os dois no pronto-socorro. E o genro estava falando, não, a minha sogra está se estourando, ela sempre foi mansinha, isso e aquilo, está falando palavrão, querendo brigar, etc, e tal. E o sogro não está aguentando, ontem a pressão chegou a 19, quase morta, tal. E eu, assim, pensei, meu Deus do céu, eu posso fazer uma pergunta para vocês? Vocês, alguma vez, que eu nunca vi vocês comentando, vocês oram antes de dormir, oram durante o dia quando estão nessas crises? É muito importante isso. Olha, ninguém me respondeu nada. Quando falasse esse doido aí, para que isso? O que é que ele está falando aí? Não houve resposta. A gente... São as coisinhas do nosso dia a dia que a gente vai vendo.
Onde está uma turma, essa que o Emmanuel não fica aqui, ficaram no vale, ficam no vale, voejando em círculo espírito. E não aceitam essas ideias. Aí a tal da solidão. Tá? Vamos lá, alguém quiser falar? Posso dar uma comentada? Boa noite aí para todos. Né? Boa noite. Boa noite. A internet aqui é oscilando muito. Hoje à tarde eu estava fazendo um trabalho para o Centro, no Livro dos Médios, vem de encontro até, lá no capítulo 1º, no Livro dos Médios, há espíritos, no item 4, 5 e 6. No item 6, precisamente, o Kardec se coloca até no lugar dos contraditores das pessoas. Ele se coloca, ele faz, eu acho que é 9 ou 10 perguntas. A 10ª é uma observação que ele faz, né? Ele não coloca número 10, não, são 9 perguntas e em relação a esses questionamentos aí que foi levantado. Porque o caminho da cruz, como você acabou de comentar aí, eu estava pensando nisso, é loucura. E muitas das vezes, nós que começamos, né, a compreender, sobretudo, bem compreendido, a doutrina espírita, né, aquelas pessoas que não lhe compreendem, você fica à margem. Você quer apresentar, e você é muito até criticada. Olha o teste aí da nossa resiliência, ou paciência, né, como queira, resignação, para nós, né? E é assim que a gente tem que entender, já que nós somos mais esclarecidos, entender esse outro que tem essa visão distorcida, porque ele vai chegar na mesma situação que hoje nós procuramos, né? Fizemos por chegar. É isso mesmo. E nós temos que justamente ter muita paciência, porque cada um está no seu momento, né? Então, paciência é aceitar. Tudo bem, eu falei, tudo bem, mas a sementinha que nós temos que lançar, pelo menos, só isso. Sem querer nada de converter, não, tem que fazer nada disso. Ó. Dona Lúcia, a senhora levantou a mão? Sim, levantei. Está me ouvindo? Estou ouvindo, muito bem. Ah, tá, que ótimo. Parece que a senhora está do meu lado. Eu não entendi assim muito bem essa questão solidão. Esse título solidão, essa palavra que foi para dar como essa explicação, não entendi muito bem essa solidão com a explicação aí da leitura. A solidão, veja bem, toda vez que uma pessoa... Por exemplo, o Chico Xavier, em relação a nós, ele está numa situação muito, muito elevada. Né? Mas igual a ele aqui, encarnado, quando ele estava encarnado, tinham poucos. Ou seja, Sim. Poucos podiam, né, pensar como ele está na situação dele. Então, de uma certa forma, é uma solidão. É uma solidão, tá, entendi. É uma solidão, é lógico. Agora, em outros planos, onde tem muitos espíritos igual a ele, não é isso? Não é assim. Mas aqui na planeta Terra, ele é uma aberração, digamos assim. Um homem que viveu a vida inteira para fazer o bem é uma aberração. Né? Para alcançar o respeito de vários outros religiosos por causa disso, quer dizer, a solidão. Tá, agora entendi. Entendi. Tá, São okay? pessoas de entendimento completamente diferente. Elas não têm o que conversar. Elas não têm o que conversar. Acabam ficando sós, não é isso? É, isso mesmo. Isso é como se pegasse alguém de uma faculdade e levasse para o CA. Entendi. Como é que ele vai, né? Não tem, vai ter que ficar ali quietinho, olhando, e ainda, calma, menino, cuide, né? Tomando conta das crianças. Eu não tem com quem abrir o coração, digamos assim, não tem com quem conversar. Não tem ninguém para o mesmo nível para. Né? Mesmo mais nível ou menos isso. Mais ou menos isso, tá? É a solidão. Essa solidão dói, tá, dona Luz? Essa solidão dói. Acredito que dói. Dói muito. Fala. Quem leu o livro 50 depois, da Célia, o irmão Marinho depois, né? Não é uma espécie de solidão que ela ficou, né, lá por amor. Lívia, né? A Lívia, né, que você está falando. Sim, foi uma coisa... A Célia. A Lívia também a gente pode também colocar, né? A Célia, dentro da casa dela, era uma solitária. A Célia era de qual livro? Essa daí, então, não sei.
Eu sei da Lívia, que ela ficou sozinha, cerca de uns 20 anos, né? Isolada, só com a criada, que era amiga fiel dela. É isso aí, é solidão. O senador não queria acompanhar, eu acho assim, depois ele acompanha, né? Mas depois já era tarde, né? Quer dizer, era tarde, não, sempre é hora, só que a hora dele começou tardia, digamos assim, né? Foram os séculos de sombra que ele preferiu. Vamos lá, Elisa. Alguém mais quer falar? Não. Eu vou falar um negócio rapidinho. Eu tinha uma amiga que ela estava passando por vários problemas financeiros no casamento, ou seja, deu aquela bagunça geral na vida dela. E ela estava assim muito desesperançosa, assim, tipo, não via a luz do fim do túnel, só enxergava aquela escuridão e não conseguia achar nada que desse pelo menos uma aliviada, assim. Claro que solução não cai do céu, só chuva que cai. Mas aquele alívio que dá na gente quando a gente tem a esperança de que a gente pode vencer. E eu virei para ela e falei assim, você reza? Não falei nenhum horário, só perguntei, você costuma rezar? Reza para algum santo, para Deus, para Jesus, para os espíritos, para reza? Eu quero saber se reza. Não rezo. Eu não perguntei nenhum horário, porque ela já disse logo que não reza. Então, eu disse para ela assim, cara, rezar é muito bom. É um momento que você se entrega numa conversa com Deus, com Jesus, com quem você quiser falar, com o santo, mas você está botando para fora a agonia que você está sentindo por dentro. E você está se iluminando com aquele contato que você está tendo. As pessoas não levam isso a sério, né? Mas dá um alívio. Não vai vir uma solução do céu, mas você aos poucos vai entrando num estado de calma, de tranquilidade, para conseguir seguir com a solução que vai aparecendo, né? Mas ela foi categórica, eu não rezo. Elisa, a oração ajuda muito, eu sei, mas eu já passei por uma situação bem difícil, assim, por várias coisas erradas ou difíceis, sensação de abandono, uma série de coisas assim que me levou... você não consegue, às vezes, nem orar por você mesmo, você precisa que alguém ore por você. Tem isso, eu passei por isso. É uma sensação que você não consegue se considerar, você não consegue pedir por você, não sei porquê, mas eu, pelo menos, vivi isso. Mais ou menos isso, hein, Afrânio? Se conversou na última reunião que eu participei, foi segunda, com relação, falamos até do livro Plenitude, porque a pessoa entra, esses distúrbios psicológicos, entra nas questões até de depressão. E tem sempre aquele personagem oculta que está por trás. A Joana menciona isso, que às vezes sutilmente vai minando a criatura e a criatura se torna uma pessoa onobobilada, ou seja, boba, demente e com o seu pensamento totalmente, né, descolado da realidade. Foi conversado na segunda-feira. Foi conversado mesmo. É isso aí. Vamos lá, Elisa. Vamos. Bom, tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto... É isso que falamos, só um instantinho, Dona Lúcia, foi isso que nós falamos, tua voz, né, grita sem eco, não tem quem escute. Tá? Ela não repercute em ninguém, porque está sozinho, as ideias estão acima das outras. Né? E o anseio se alonga em vão, quer dizer, estou esperando que alguém me escute, que entre em conversação, isso é um exemplo, né, em conversação comigo. Né? É como se fosse assim, um físico falar sobre essas novidades nucleares para mim. Tem eco, não vai haver eco nesse bate-papo. Não há eco. Tá? É isso que o Emmanuel está falando. Isso é a solidão que é alcançada, mas com méritos. Né? É uma solidão que machuca um pouco, mas é um grande mérito quando se consegue. Né? Vamos lá? Vamos.
Entretanto, se realmente sabes que os ouvidos te poderiam escutar a grande distância, que o coração faminto de calor do vale se abassalaria a entender de pronto os teus ideais de altura, Aí tá aí, choras. coração faminto do vale. Quem está com coração faminto do vale não está a fim de ouvir esses papos aí. Tá? Ninguém. Quem de pronto, a não ser aqueles que começam também a despertar. Vai haver o despertamento. Tá? E vai começar, aí sim, a ouvir. Né? O mito da caverna de Platão é muito interessante, né, sobre isso, porque ele vira e vê a luz lá no final do túnel, né? Só que quando ele vai lá em cima e volta, ele já tem vários outros que também vão acompanhando ele. A maioria não escuta ele. E se torna, tipo assim, uma escadinha. Quer dizer, são os níveis evolutivos, níveis de evolução. Né? E um já começa a ajudar o outro que está para trás. Mas tem que haver esse despertamento. Né? Que enquanto a pessoa está aqui, é faminto de calor do vale, ou seja, o vale é para baixo, são as coisas do mundo. O vale é o mundo. O sismo, né? Espiritualidade. Tanto que tem aquela página no livro A Gênese de Kardec, né? Quando aquele que já subiu a montanha sabe por tudo que os outros que estão subindo vão passar. Ele já subiu, passou por tudo aquilo e está lá de cima olhando agora os que estão subindo e ajudando. Mas está ainda solitário. Só quando ele chegar na turma dele, na pergunta 402 dos Espíritos, se não me engano, 401 e 402, fala sobre isso, fala que muitos missionários reencarnam porque na hora do sono, né, que eles dormem, eles vão se encontrar com a turma deles, tá? Nos planos aí mais altos, para se reabastecer. Está lá na pergunta, acho que é 401 a 402. Nós estamos estudando, né, essa parte da emancipação da alma. Você vê como é a dificuldade dos missionários aqui entre nós. Eles precisam ir lá se reabastecer, para aguentar a pressão da missão. Foi aquele exemplo que nós falamos ainda há pouco. Vai pegar um cara, um universitário, e botar na turma de CA. Somos nós, jardins de infância, etc. Vamos lá, Elisa? Alguém quer falar? Choras. Desculpa. Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou. E a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão com o serviço aos semelhantes gera grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Olha só. Que exemplo que o Emmanuel está dando para nós, né? O sol, né? Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor que escalou o Calvário de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores constrangidos à punição, em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. O que o Emmanuel fala aqui para a gente, né? Jesus viveu entre nós com aquele tanto de gente ao lado dele, mas na realidade ele viveu solitário. É isso que o Emmanuel está falando aqui. Né? Não tinha que pagar, não tinha nada aqui, mas, né, fez a parte dele. Ninguém o compreendeu, né? E aqueles que estavam ao lado dele na hora mesmo que também fugiram, depois que vieram a compreender. É isso aí. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros na marcha de sacrifício
e engrandecimento. E não ouvides que pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. O que eu acho aqui legal, que o Emmanuel fala lá em cima ainda desse parágrafo. Não espere pelos outros, na marcha de sacrifício e engrandecimento. Não pode obrigar ninguém contigo, nem também parar para esperar. Tem que seguir teu caminho. Aí né? Solidão. Quantas pessoas, eu queria tanto que fulano estivesse aqui comigo, pensasse assim, fizesse assim, mas cada um no seu momento. Então, nessa hora, nós temos que realmente continuar a caminhada. Tá? É essa história do mito da caverna de Platão. Né? O cara vai, descobre, né? Que o mundo é lá fora, o que eles lá dentro viam era, né? As sombras que eles viam não era realidade, era ilusão. Tá? E ninguém acredita nele. Então, ele não podia forçar ninguém a acreditar. Ele continuou a caminhada dele. Tá? Bom, a paginazinha foi essa. Eu achei ela muito legal, né? O Emmanuel capricha nas páginas. Né? Capricha muito. Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos voltar para o Evangelho, né? Vamos lá, Elisa. Eu parei, parou no 23, né? Então, lá, o 24. 24. Tá. Pilatos, ao ver que nada ajudaria, antes, pelo contrário, gerava tumulto, pegando água, lavou as mãos diante da turba, dizendo: sou inocente desse sangue. Isso é convosco. Olha, isso aqui é uma coisa seguinte. Ele não é inocente desse sangue, porque ele tinha poder suficiente para parar aquilo. Mas nós sabemos, né, sobre o medo dele perder o cargo, né, que os judeus eram muito influentes lá perante Roma, etc., né? E ele faz esse gesto que todos nós conhecemos, né? Lavar as mãos diante da turma, né? Querer fugir do problema. Mas não adianta, o problema retorna. E quando volta um pouquinho mais forte, né? Nós sabemos disso, né? Às vezes as provações vêm aqui num nível, né? A gente não se esforça. E quando se esforça para passar, é uma coisa. Quando não se esforça, né? Deixa a vida me levar, quando volta diferente. E a gente vê na literatura espírita que Pilatos realmente, logo depois, foi deposto do cargo, acho 2 anos depois, foi exilado, não me lembro se foi na Suíça, eu acho, foi exilado, e lá, né, aquelas honrarias, aquela grandeza dele acabou, ele morreu como um qualquer, né, muito decepcionado, depressivo, etc. O final triste de Pilatos. E deve ter tido algumas vidas aí de provas difíceis por causa disso. E quando nós estamos numa situação que a gente pode ajudar, evitar que aconteça uma injustiça, é obrigação. Não é lavar as mãos, igual ele fez, né? E... É uma espécie de solidão que o indivíduo cria para si mesmo. Aí já sobre outro aspecto, né? Que ele podia... Sim, mas ele criou essa solidão para ele mesmo, né? Ah, meu Deus, está mudo. Seu Afrânio, o senhor está mudo para mim. Acho que eu mesmo esbarrei aqui em alguma coisa. Deixa eu tentar abrir. Abriu? Tá, abriu. Essa Oi? parte aí do Pilatos eu não conhecia, não sabia, não. Que ele tinha... Ele acabou como um desamparado. Eu não sabia disso, não. Essa exilado. parte... Ele nem aceito foi no Império Romano, tá? Foi exilado. Pois é, eu não sabia disso, não. Isso daí a gente não ouve falar, não tá na...
A Bíblia não, mas tem na literatura espírita. E tem que lembrar uma coisa muito importante, que hoje ir para a Suíça, puxa vida, quem não quer ir para a Suíça hoje? Pois é. Suíça, pois é, mas a Suíça até a época do Pestalozzi, a Suíça era cheia de guerras religiosas. A Suíça, desculpa a expressão, era um inferno. Tá? Depois de Pestalozzi, ou seja, que o próprio Kardec estuda com ele, começa a melhora da Suíça. A história da Suíça é feia. Ou seja, morar na Suíça 2000 anos atrás devia ser morar no meio de bárbaro, tá? Coisa, né? A história da Suíça não é bonita, não. O próprio Kardec, o próprio Rivaio, né? Ele sofria com isso, né? Ele não gostava, porque ele não entendia, porque tanta guerra, né, religiosa, se a religião era justamente para o contrário, era para pacificar, né? A Suíça também não devia ser chamada de Suíça, né? Devia ser outro nome também. Depois que ela pega na internet a história da Suíça, ela vai ver que não era mole, não. Tá? Mas de 200 anos para cá melhorou muito. A história da Suíça 2000 anos atrás, tem que botar assim, né? Não, pode botar 300 anos atrás. Não podia botar, não, 300 anos atrás. A Suíça teve tanta guerra, tanta dissensão, que a Suíça fala 3 idiomas diferentes. A Suíça fala francês, tem a Suíça francesa, a Suíça alemã e tem a Suíça italiana. Então, fala 3 idiomas num país só. E não tem dizer assim, o idioma oficial é esse. Não, para cada lugar o idioma oficial é um, sendo que todos sabem falar os 3. Ainda bem que o pessoal de Itamaraju não invadiu lá, senão ia ser 4 idiomas de Itamaraju também. Exatamente. Exatamente. Então vamos lá, perderam uma grande oportunidade de conhecer mais um idioma. Pois é, tá vendo? O baiano. Vamos lá no 25. 25. Capítulo 27, versículo 25. É resposta. Todo o povo disse: o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Forte isso. Veja bem. Lá atrás, eu não me lembro qual é, no Antigo Testamento, deixa eu ver se eu tenho anotado isso aqui. Isso está lá no Antigo Testamento. O que significa isso? Que toda essa responsabilidade é nossa. Tá? Eles não estão transferindo a responsabilidade. Que caia sobre nós o sangue. Deixa eu ver. Não, aqui não. Não sei. Sobre nós e sobre nossos filhos, né? Sobre nossos filhos. Porque, não, sobre nossos filhos é aquele problema que havia da questão do filho herdar as provas e expiações do filho, do filho herdar dos pais. Mas isso aí, se a gente for lá em Ezequiel e Jeremias, está falando sobre o negócio da uva verde que embotou os dentes, né? Mais ou menos assim que eles falam, né? Que embotou o dente somente daquele que chupou. Que não chuparam não tem nada a ver. Está nesse simbolismo lá no Antigo Testamento, porque tudo que acontecia com o povo de Israel, tá? Eles falavam que era porque aquela rebeldia que os pais deles cometeram lá no deserto. Tudo de ruim que acontecia, por nossos pais lá no deserto. Aí um desses professores foi Jeremias ou foi Ezequiel. Fala, não, aquele que chupou uva verde emboatou os dentes, os outros não. Ou seja, a responsabilidade é daqueles que praticaram, não dos outros. Aqui no caso aqui, né? O senhor lembra que eu falei com o senhor há um tempo aí atrás? A gente não estava nesse capítulo ainda, não. Os evangélicos, eles acreditam que a questão do Holocausto, que foi o que aconteceu, o massacre dos judeus, é ainda um resquício, como assim, de débito dessa época, porque foram os judeus que condenaram Jesus. Eles acreditam que por que assim, aconteceu aquele massacre de 6 milhões e o mundo inteiro, não, sabe? Quem viu, ninguém fez nada, ninguém ajudou ainda, né? Por causa dessa... A baioneta dos alemães, tudo desse tamanho, assim, os cutucaços, não dava para defender não. De nossos filhos, ou seja, a nossa descendência, né? A nossa descendência. E a descendência, quer dizer, eles vão reencarnar como descendentes, também vão sofrer, mas não significa que os filhos, em geral, vão passar por isso. Não, aqueles que realmente estiveram lá e
né, e falar isso aí, que o sangue dele cai sobre nós, esses sim são os responsáveis. Mas veja bem, o povo judeu, se a gente pegar a Bíblia, toda semana eles invadiam lá alguma tribo, alguma nação e acabavam com tudo. Quem mais sofria com ele era os tal dos filisteus, né? Eles não podiam ver uma grupo de filisteu que ia lá acabar com eles, né? Então, quer dizer, a gente vê que, como é que se fala? Eles criaram muitos motivos para esse massacre dos judeus e aí tudo mais. Tá? Bom, vamos lá para o 26. Beleza? Vamos lá. Onde está Abri tu? já. 26. Alguém quer aqui, falar alguma coisa sobre esse sangue? Alguém quer falar sobre o sangue que recai sobre nossas cabeças aí? Será que nós não já falamos lá no passado também? Né? Eu acho que sim. O sangue continua caindo até hoje. Hoje está gotejando só, mas ainda cai. Mas está caindo. É. Bom, 27, 26. Então, soltou-lhes Barrabás. Depois de açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Bom, aqui nós já falamos sobre isso, então preferiram o mal. Nós, a humanidade, preferimos o mal. E o bem foi crucificado. Lembrando, de novo, nós já falamos isso, Caim e Abel. Caim, o homem da terra, agricultor, pecuarista, etc., construtor de mexer com ferro, com um monte de coisa, e Abel era um pastor. Pastor é geralmente aquele que cuida de ovelhas, e as ovelhas nós sabemos que geralmente somos nós, né? Então, Abel era um homem espiritual, e a humanidade naquela época preferiu Caim. Não sei quantos mil anos depois, de novo, nós vacilamos. Só que agora já está na hora da gente escolher o correto, né? Porque já erramos demais. Já escolhemos mal demais. Vamos escolher o bem agora. Bom, acabamos esse pedacinho. Agora nós vamos para martírio e crucificação, não é, Elisa? Isso. Não tem muito o que falar, não, para martírio e crucificação. A gente vai... Mas aquela página é disso aqui, não é? É lá no 23, é lá na frente. O Emmanuel vai falar sobre o que significa o lugar da caveira. O Emmanuel pega essas passagens e coloca no nosso dia a dia. É isso que eu acho legal. Né? Pega esses grandes exemplos e coloca, né, como nós devemos também nos portar, agir. É lá no 33, né? A página é o lugar da caveira, né? O nome da página. Uhum. Então, começa ali agora? Vamos ler até o 29. Não tem muito aqui que falar, não, tá, gente? Até chegar lá, mas... Né? Vamos lá. Bom, vamos lá. Martírio e crucificação, capítulo 27. 27. É só o 27, que nós vamos ler um negócio do lado, vai. Então, os soldados do governador, levando Jesus consigo ao pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Bom, no em pretório, o Haroldo Dutra nos marca que é pretório e que é corte. Está aí no lado, Elisa, número 1, número 2. Tá. O que é pretório? Vamos lá. Pretório. Originalmente significava a tenda do general pretor. Mais tarde passou a ser aplicado ao Conselho de Oficiais Militares, até se tornar o nome da residência oficial do governador romano, uma vez que lá, além de residir o governador, era o local ocupado pela guarnição do exército romano. Tá. O que é uma corte? Número 2. Destacamento militar romano de aproximadamente 600 homens. Aí eu pergunto, alguém quer brincar com os romanos? Era muita gente, né? O exército deles, né? E eles eram mesmo preparados para isso. Quer dizer, Jesus aí já está a caminho da crucificação, do martírio.
Então, ele vai passar por todo aquele processo que era normal entre os humanos. Foi levado lá no pretório, do pretório para a corte, vai acompanhar, e ali há aqueles insultos, aquelas coisas que vão colocar, né? Vamos lá. 28, 29, vamos lá, o 28. Após o despirem, envolveram-no com um manto escarlate, trançando uma cor. Olha só, o manto está aí no 4, Elias, e no 5, o escarlate. Tudo isso tem algum significado para humilhar Jesus. É uma humilhação, tá? Vamos lá, o que é o manto? Capa, manto de um comandante militar romano. Manto que se prendia ao pescoço ou aos ombros por um broche, na Grécia e Roma. Nesse caso, a ironia estava em vestir Jesus de forma semelhante a César, tal como era representado nas inscrições da moeda romana. A coroa e o cetro também compunham a indumentária do imperador. Bom, o escarlate era uma cor também especial que era difícil de fazer. Tá aí, mas não vamos ler não, Elisa. Tá? Era um inseto, de lá que tirava a cor do escarlate, era meio complicado. Mas vamos passar para o 29. 29. Trançando uma coroa de espinhos, puseram-na em sua cabeça e um caniço em sua mão direita. Ajoelhando-se diante dele, o ridicularizaram, dizendo: Salve, rei dos judeus! Ou seja, e a coroa de espinhos, que não é a coroa normal de um rei, não é isso? De ouro. Esse junco aí representa o cetro, né? E esse salve nós sabemos que é a saudação romana para os grandes, né? Aquele, né? Ave, salve, né? Era ave no caso, né? Ave César, né? Ave não sei o quê. E estão aí só ridicularizando ele, né? Então, né? Salve, rei dos judeus. Aí daqui para frente vai ser assim o tempo todo. Vamos embora. Cuspindo nele, tomaram o caniço e batiam na cabeça dele. Pode continuar. Depois de o terem ridicularizado, despiram-no do manto, vestiram-lhe sua veste e o conduziram para ser sacrificado. Aí tem um detalhe, tá? Acho que no final vai falar sobre isso. Essas vestes, depois que o cara era, né, o prisioneiro era sacrificado, crucificado, elas eram divididas com os soldados romanos. E quando havia muita briga entre eles para pegar essas vestes, ainda iam brincar no dado, quem ganhava a roupa no dado, tá? Isso era um divertimento para eles. Né? Você vê que eles não eram mole. Quem viu aquele filme aí que passou aí, era mais ou menos aquilo. O Jesus apanhou muito, não foi pouca coisa, não. Os romanos não eram mole. Vamos lá. Enquanto saíam, encontraram um sirineu, de nome Simão, e ao lugar chamado Gólgota. Peraí, não, pulei aqui. Encontraram um sirineu, de nome chamado Simão, e o requisitaram, a fim de que carregasse a cruz dele. Até Jesus tem sempre alguém que ajuda. Isso é uma coisa muito importante, que a gente tem que ter sempre muita confiança, por pior que seja o momento que nós estamos passando, né? Logicamente que Jesus, isso para ele, já havia dor física, com toda certeza, né? Que ele estava em carne e osso, encarnado entre nós, mas é um ensinamento para a gente, né? E nós devemos ter esperança, ter fé nos momentos mais difíceis, que sempre há um sirineu para nos ajudar. Seja encarnado ou desencarnado, sempre há alguém preocupado conosco. E nós, às vezes, como é um desencarnado, nós não vemos, nos sentimos abandonados. É aquela história do passos na areia, né? Pegadas na areia, né? Sempre tem alguém carregando a gente. Tá? E tá aí com o próprio Jesus, isso aí fica como um grande ensinamento para a gente. O próprio Jesus teve alguém que carregou um pouco, né, alguns momentos a cruz dele, e ajudou ele. Tá? Vamos lá? Alguém quer comentar alguma coisa? Que eu estou correndo aqui. Então, vamos. Chegando ao lugar chamado Gólgota, que significava lugar da caveira,
Deram-lhe para beber vinho misturado com fel. Ao provar, ele não quis beber. Bom, primeiro, a página é aí, viu, Elisa? O lugar da cabeça. Ele deu o 34 também, mas vamos falar sobre o 34, que nós vamos ler a página. Deram-lhe vinho para beber. Os judeus, num ato de misericórdia, tá? Para aliviar um pouco ou muitas dores que estava sendo crucificado, eles davam vinho, né? O vinho relaxava a pessoa, né? Era tipo um anestésico, digamos assim, né? Mas Jesus não quis beber o vinho, passou por aquilo tudo de boa, né? Tá? Agora, voltando ao Gólgota, tem uma paginazinha de um livro, que é um livro até um pouco... Quer dizer, eu acho que hoje tudo é fácil, ou tudo é difícil, né? Levantar e seguir. Uma página chamada Lugar da Caveira, onde o Emmanuel faz uns comentários, conforme a gente fala sempre, uma analogia aos dias de hoje conosco, né? Com os nossos comportamentos, como nós devemos fazer, em relação ao que aconteceu naquela época, nas analogias que a Emmanuel costuma fazer com a gente. Né? Você, Elisa, quer deixar para ler essa página na semana que vem e continuar lendo? Vai ficar muito pouco tempo, só tem 8 minutos. Eu achei a página da Bíblia do Caminho. Está lá? Está lá na Bíblia do Caminho. A Ou quer ler página logo? é grande. Você vai fazer comentário. Você acha que dá? Eu acho que não. Só tem 7 minutos. Então é melhor a gente continuar. Semana, quinzena que vem, volta aí e depois continua onde parar. Tá? Ou alguém quer ler a página? Aí depois eles têm que passar para o grupo também, né? Tá? Passar para o grupo. Eu tenho como passar para o grupo, porque eu baixei Não baixei. Internet? Eu abri na Bíblia do Caminho, eu não consegui baixar. Não tinha onde baixar. Eu tenho um livro, posso tirar a foto, né? Passar para o grupo. Procurei, não achei para baixar. Deve tudo ter, bem. mas esse iPad aqui é velho e não está baixando. Pois é, você é do tempo de Jesus, esse iPad aí. Esse aqui foi. Continua lendo, então? Não, vou continuar. Bom, depois de crucificarem, repartiram as suas vestes, lançando a sorte. Viu? Eles tinham também esse hábito. Isso já são soldados romanos. Eles aproveitavam tudo. Os soldados romanos eram que nem aves de rapina, assim como até hoje é. Quando a dona Lúcia falou sobre os judeus, né, os alemães, quando entravam lá nas casas dos judeus, arrancava tudo. Se tivesse um dente de ouro, arrancava. Se tivesse com um brinco, arrancava. Tudo que tivesse algum valor, eles pegavam. Quer dizer, isso, infelizmente, é coisa da guerra, né, da nossa inferioridade, que nós viramos verdadeiros bichos, né, durante as guerras, né? E vai por diante, né? Quer dizer, naquela época também não era muito diferente. Hoje que deveria ser diferente, infelizmente ainda é um pouco parecido, né? A gente vê a pessoa bate com o carro na rua, tem gente que vai ajudar, tem gente que não, vai lá tentar pegar o celular, pegar a carteira, ver se tem dinheiro. Não é guerra, né? É o nosso dia a dia hoje ainda. Na inferioridade do nosso planeta ainda. Eu vim de Minas um dia desse que eu fui lá em Atiubá, tinha uma carreta, nem chegou a tombar, a carga mexeu e caiu algumas caixas. Eu não sei o que é que eu passei, né? Passei batido, mas o que tinha de polícia para tomar conta. E muita gente de longe esperando a polícia sair para ir lá fazer a rapinagem. Quer dizer, somos nós ainda hoje, né? Não mudou muito, infelizmente. Tá? É difícil, né? A gente convive com isso, tem que aceitar isso, mas o coração fala não. Vamos lá. Mas, Afrânio, às vezes as pessoas também estão passando fome, né? Eu sei que não é certo. Tinha carro lá com capô aberto, Consuelo. Muitos carros, não um só não, uns 5. Um carro, o negócio aberto para pegar, jogar lá dentro do negócio. Quem está passando fome dificilmente faz isso, Consuelo. Infelizmente, quem faz é quem não está passando fome. Tá? É verdade. Os mais humildes não fazem isso, não.
Vamos lá? Bom, e assentados ali, o aguardavam. É porque demorava de 3 a 4 dias para morrer, tá? E eles tinham que cumprir a missão. Ficavam ali guardando. Para ninguém fosse lá e tirasse o corpo, levasse para cá, de repente tratava e curava, né? Não, eles ficavam lá de vigia até o último momento. Olha como o negócio era meio cruel, né? Por cima da sua cabeça, colocaram a sua acusação escrita: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Tá. Então, eram crucificados com ele 2 assaltantes, um à direita, outro à esquerda. Bom, esses 2 assaltantes têm uma lança, acho que está em Lucas, está aí Lucas 23, 26, eu acho. Lucas, deixa eu ver se eu abro aqui rapidinho. Bom, todos nós sabemos que há uma história aí que o pessoal fala muito que um desses assaltantes, Jesus fala que ia sobre a questão de entrar no paraíso. Ainda hoje entraremos no paraíso. Entrarás no paraíso comigo, né? Deixa eu ver se é isso aqui. Onde é isso, meu Deus do céu? Está em Lucas, se eu não me engano, 26 a 43. O versículo. Eu acho que eu estou procurando no lugar errado. Quem está aí também com o Evangelho pode procurar. Tá? Martírio e crucificação em Lucas. Eu não estou achando, não marquei, tá vendo? Não em Lucas, não. Bom, há essa passagem em outro evangelho, que não é Lucas, pelo jeito, pode ser Marcos, pode ser outro. Todo mundo nós sabemos que um dos bandidos reconhece em Jesus, né, o Messias e fala: Senhor, quero ir contigo. E Jesus fala: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Vocês estão lembrados dessa passagem? E há muita discussão a respeito disso. Foi Dimas que falou isso. Foi Dimas. Então, você lembra qual é o evangelho? Se é Marcos? Lucas não é, deve ser Marcos. Não. Pois é, porque eu queria ver a frase certinha que ele fala. Estou aqui em Marcos. Marcos 15. Vou dar uma olhada lá em Marcos 15. Deve ser em Marcos. Não foi em João, tenho certeza disso. Marcos 15, está aqui. É? Não, também não. Até que eu tinha que ter marcado isso. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Isso. Aí então Jesus... ele diz: ainda esta noite estarás comigo. Isso. Há muita confusão a respeito dessa passagem. É isso aí que a Marli falou. Obrigado aí, Marli. Há muita confusão, porque como é que pode um bandido estar sendo crucificado ali e aceitou Jesus, vai para o paraíso? É um negócio meio... Aí vamos falar, né, sobre o despertamento de consciência. O Dimas, naquele momento, ele teve o despertamento de consciência. Tá? Ele pede a Jesus, né, que leve ele consigo, né? E Jesus fala, tudo bem. Por quê? Ele, quando desperta a consciência, ele está preparado. E o paraíso, para esse espírito que desperta a consciência, são as lutas que vão vir, são as provas, as expiações, tá? Os sofrimentos que vão passar. Para quê? Para se purificar e subir, evoluir. É a solidão, que o outro bandido até comenta, né, Marli? Alguma coisa, né? Fala, rapaz, tu é bandido, não sei, um negócio assim, né? Então, é o despertamento para a evolução. Hã? O irmão dele, ele fica debochando de Dimas. E Dimas, então, repreende ele para que ele fique quieto, né? Que ele cale a boca. Então, Jesus fala isso para ele. Ainda esta noite estarás comigo no paraíso. Porque o Dimas, antes dele ser crucificado, ele já estava arrependido, né? Do mal que ele tinha feito.
E o outro não, o outro ainda estava com o coração ainda muito fechado, muito rebelde. Exatamente. Ele esquece o nome do outro. Então, isso aí tem muito a ver com o que a gente está falando, né? O Jesus, essa questão de ir ao paraíso, que eu já vi muitas discussões em palestra espírita, em casa espírita, né? Ir ao paraíso não significa que vai para um lugarzinho bonito, gostoso de ficar, não, não. Ele ali abriu o coração, ele ali, a partir daquele momento, ele quer a sua purificação, ele está preparado para aquela solidão da página que nós lemos no início, né? A lutar, crescer por sua evolução. E Jesus vê isso nele e fala, não, tu irás comigo. Por quê? Ele vai mudar, vai mudar. Se vai demorar uma semana, um século, um milênio, não sabemos. Mas ele é um espírito preparado para essa mudança. Tá? Eu vou ver. Bom, já acabou a hora. Eu achei, Achou? Tá onde? Achei. É no Lucas, aí começa assim. No 23:32, que está escrito assim: outros 2 malfeitores também eram conduzidos com ele para serem eliminados. Quando chegaram ao lugar chamado Crânio, ali crucificaram a ele e também aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Repartindo suas vestes, lançaram sorte. O povo permanecia de pé, observando as autoridades, que também o ridicularizaram, dizendo: salvou a outros, que salve a si mesmo. Se este é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também o ridicularizaram, aproximando-se, trouxeram para ele vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. Havia também sobre ele uma epígrafe: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores pendurados blasfemava dele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te mesmo e a nós. A resposta disse o outro, respondendo: nem tu que estás da mesma condenação temes a Deus? Nós, com justiça, pois, estamos recebendo coisas dignas do que praticamos. Ele, porém, nada praticou de impróprio. E dizia Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Disse-lhes: amém, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Porque é isso aí mesmo, hoje estarás comigo no paraíso, ou seja, é essa mudança, é essa transformação, tá? Esse despertar, é o mito da caverna de novo, é aquele que rompeu as algemas lá na caverna, estava amarrado de frente para a parede, vendo as sombras, né? E resolve mudar e ver uma luz, e resolve ir atrás dessa luz. E lá descobre que tem muitas outras coisas. Esse aí é o paraíso. Só que esse paraíso não significa que a gente vai ficar num bem bom, não. É o paraíso da purificação, da evolução. É um paraíso que realmente não é o paraíso que nós ouvimos por aí. Paraíso, céu, inferno, nada disso, não. É o paraíso da luta para a transformação, o crescimento. Certo? Então é isso aí. Bom, alguém quer comentar alguma coisa? Alguém deu essa mudança aí agora, gente, que viu? Frânio, olha, agora o senhor, a gente lendo melhor aí, comentando, nossa senhora, era muita crueldade. O homem era muito cruel naquela época. Olha, eu fico imaginando só o que não tem para esses romanos pagar em termos de karma, de dívida. Afe Maria, principalmente esses que fizeram tudo isso. É muita humilhação, muita maldade, nossa. Somos nós hoje, né? O ano de ontem. Exatamente. Eu espero não ter sido um deles. E olha, eu falo, a minha mãe comentou comigo que ela estava vendo aquela novela Gênese, que está passando, acho que é na Record, e ela estava dizendo: eu não aguento, é muita crueldade que aquele povo fazia. Eu falei: ô mãe, o povo de hoje não faz crueldade? Por acaso, nós não continuamos cruéis como nós éramos? Mas naquele tempo fazia isso, fazia aquilo. Eu falei: agora somos 2 armas. A crueldade continua a mesma.
naquela época não existia fuzil, não existia pistola, né? Somos duas armas, a crueldade é a mesma. É que hoje a crueldade é diplomática, né? É verdade. Quando um médico não atende uma pessoa doente, né? Quando um faminto morre de fome na frente de um supermercado, é crueldade. Isso tudo é crueldade. Mas mais aquele verbo, né? Aquela velha palavra, mais. Mas nesse a mais nós matamos muita gente. Nós viramos os olhos, nós lavamos nossas mãos, nós fazemos isso tudo. Nós fingimos que não estamos vendo, seguimos em frente, ou filma, bota na internet e vira as costas e vai embora, né? E as pessoas... por exemplo, amanhã é o Dia da Consciência Negra, você vê uma porção de programa, né, defendendo o negro, defendendo... Agora, e trabalho? E estudo para essa gente? Onde é que está? Quero ver a Globo botar esse montão de negro lá trabalhando lá dentro. Né? Fala. Você só vê o pessoal, né, lá